Irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus, para os irmãos, para a Igreja do Senhor. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, hoje, dia 30 de julho, dia de quinta-feira, onde nós estaremos nesse momento orando ao Senhor e mais uma vez estudando um pouco da Palavra de Deus, que o Senhor possa falar aos vossos corações, às nossas vidas, nós que necessitamos tanto do Senhor a cada dia. No último domingo nós estivemos ali realizando o nosso culto de louvor e adoração no sítio do nosso presbítero Ezequiel e tomamos o conhecimento do acidente do filho dele, temos orado por isso, recebido notícias aí da família e nós louvamos a Deus porque sabemos que Deus tem abençoado, Deus tem guardado, Deus tem livrado e as notícias têm sido a cada dia melhores e nós louvamos ao Senhor por isso, tá bom? Mas a gente pede à igreja, aos irmãos que continuem orando pelo Leandro, pela família, pelo presbítero Ezequiel, pela Sônia, por todos. E também pela nossa igreja, pela nossa congregação, para que possamos estar retornando aí aos nossos cultos presenciais, pelo menos aos domingos, agora a partir de agosto, se Deus assim nos permitir. A gente teve aí uma informação que essa semana teve um projeto de lei, que foi apresentado à Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, para que seja então votado na próxima terça-feira e que nós possamos orar por isso, para que esse projeto de lei possa permitir o retorno das igrejas. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos estar então fazendo nosso momento de oração, momento de entregar a nossa causa, entregar a nossa vida, entregar a nossa necessidade, entregar a vida dos nossos irmãos, entregar tudo isso diante do Senhor, que é aquele que pode entrar com uma providência que o homem não pode, mas o Senhor pode. Então a gente quer, nesse momento, fazer esse momento de oração. Amém? Vamos orar? Vamos entregar isso diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós aqui nessa quinta-feira, queremos, ó Deus, em primeiro lugar, dizer que nós estamos alegres, ó Deus, em poder falar contigo, ainda que sejamos, ó Deus, em nossos lares, ainda que seja, ó Deus, falando com os nossos irmãos através do nosso canal. Mas nós, ó Deus, damos graças ao Senhor porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado, nos abençoado. Bendito seja o Senhor por isso. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Ó Deus, pelas obras que o Senhor tem nos permitido, ó Deus, dar continuidade, quase concluindo. Bendito seja o Senhor por isso. Nós nos alegramos, Senhor. Nos alegramos em tua presença. Ainda que em meio às diversidades, ainda que em meio a notícias, ó Deus, que tantas vezes nos entristecem, que nos abalam, como a notícia, ó Deus, que o nosso presbítero Ezequiel recebeu no domingo, da condição do seu filho, Leandro, que se encontra, ó Deus, ali naquele hospital em Araruama. Pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre ele, o cuidado do Senhor sobre ele. Continua cuidando, Senhor. Sabemos que é o Senhor que tem cuidado, sabemos que é o Senhor que tem livrado. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue com ele e fale ao seu coração. Trabalhe, ó Deus, no seu coração, no coração da família como um todo, no coração das vidas que têm testemunhado, ó Deus, a tua boa mão sobre ele. Em nome de Jesus, dê força à família, dê ânimo, dê, ó Deus, disposição. Não deixa que eles venham a se abater, mas que venham, ó Deus, a sempre confiar em Ti. Entregamos a Sônia diante do Senhor, pedindo que o Senhor, Deus, a abençoe, dê força, dê saúde. O Leandro em breve, ó Deus, voltará para casa, receberá alta, nós cremos nisso. E a família precisará, ó Deus, auxiliá-lo para que essa recuperação possa ser, ó Deus, rápida, Senhor. Em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, a cura da enfermidade física. Nós pedimos também, ó Deus, que o Senhor venha curar a alma daqueles que necessitam. Eles possam ter, ó Deus, encontro contigo e possam ter, ó Deus, certeza de que não há nada melhor do que ter plena confiança no Senhor e entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Nos abençoe, Senhor. Fortaleça o nosso presbítero Ezequiel. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos ainda pelos nossos irmãos da igreja como um todo, nossa irmã Irene, nossa irmã Adília, nossa irmã Vitória, irmã Furosina, família do irmão Francisco.
Família do nosso irmão Marcos, ó Deus, que graças ao Senhor voltou de viagem bem. Bendito seja o Senhor. Queremos entregar todas as famílias, ó Deus, para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor, ó Deus, abençoe. Entregamos a nossa irmã Gabi com a sua família, a nossa irmã Luciana, ó Deus, nosso irmão Alexandre, ó Deus, diante das tuas mãos. Onde necessitam tanto, ó Deus, do teu cuidado, que o Senhor traga, ó Deus, paz, que o Senhor traga, ó Deus, aos seus corações tranquilidade, e que eles possam, ó Deus, dormir em paz em seus lares, em suas casas, em nome de Jesus, Senhor. Queremos ainda entregar, ó Deus, a nossa igreja mãe, a igreja evangélica de Barra de São João, pedindo, ó Deus, que o Senhor os abençoe também. Traga, ó Deus, a tua paz, traga, Senhor, ó Deus, a tua direção para o teu povo, e que em todas as coisas o Senhor possa ser glorificado e exaltado. Agradecemos por esse momento, por essa oportunidade, e dizemos sempre, Senhor, que nós dependemos do Senhor e que nossas vidas estão diante do Senhor, nas suas mãos. Louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos, mas o Espírito Santo de Deus que atua na igreja, que habita em nós, que tem operado grandes maravilhas em nós e através de nós, é através dele que nós clamamos ao Senhor e entregamos a nossa oração, crendo que Deus há de responder segundo a tua vontade, segundo a tua misericórdia, em tudo que nós temos colocado diante dele, não só nessa noite, mas ao longo dos dias que nós temos, através aqui do nosso canal, estado com os irmãos. Que Deus possa ser aquele que possa nos abençoar e que o Espírito Santo, que intercede por nós, que ele possa fazer chegar diante do trono do Senhor a nossa oração, o nosso pedido, em favor do nosso irmão Leandro, em favor de toda a família, em favor da igreja, em favor das nossas famílias, em favor do nosso retorno, em favor de todas essas causas e das causas que você tem colocado diante do Senhor. Tá bom? Que Deus assim receba a nossa oração. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, nós nosso penúltimo estudo, semana retrasada, a gente esteve aí falando um pouquinho sobre provação, certo? Nós utilizamos, por ocasião desse estudo sobre provação, utilizamos ali a tentação que Jesus viveu. Isso foi no penúltimo. E no último estudo da semana passada, nós abordamos então um outro tema que estava assim, de uma certa forma, também ligado ao primeiro, E na semana passada, no último estudo, nós falamos sobre honestidade. E nesse estudo sobre honestidade, nós abordamos, nesse estudo, o relacionamento das pessoas para com Deus e também o relacionamento das pessoas para com a sociedade. Podemos ver ali através da palavra de Deus, através de versículos, aquilo que a palavra de Deus nos orienta acerca da honestidade. Então, preste bastante atenção. Nós falamos na semana retrasada, no penúltimo estudo, sobre provação, e na semana passada falamos sobre honestidade. Então, a gente quer, no estudo de hoje, estudar sobre a união dessas duas condições, poderíamos falar assim, e observar com base na palavra de Deus o resultado dessa combinação, a combinação da provação com a honestidade. A gente sabe que são questões que nós vivemos. A questão da provação, nós sabemos que nós somos provados,
vivemos circunstâncias e situações em todo tempo, e nesse estudo, no penúltimo que nós fizemos há 14 dias atrás, nós podemos perceber que Jesus ele sempre utilizou a palavra para combater as investidas do diabo. E a palavra de Deus ela tem que se fazer presente em nosso coração, em nossa vida, para que nós possamos então resistir ao diabo. E essas provações então nós possamos vencê-las, possamos passar por elas vitoriosos como Jesus assim o passou e depois os anjos o serviram. Na questão da honestidade, a gente pôde então observar, que foi na semana passada, como que é importante todo esse contexto da honestidade nossa para com Deus e nossa para com a sociedade. E hoje, para nós fazermos então a junção, podíamos falar assim, desses dois temas, desses dois tópicos abordados nos últimos estudos, eu queria fazer a leitura da palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo 46, leremos do versículo 28 ao 34. Amém? Nesse texto, meus irmãos, nós vamos ver aqui o resultado de uma vida vivida em meio a provações e honestidade diante de Deus e dos homens. Então, a gente vai poder observar aqui a junção desses dois estudos, podendo ser observado aqui, então, esse resultado. Para isso, Gênesis, capítulo 46, do 28 ao 34. Amém? Diz: Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso trabalho? Respondereis: Teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Até aqui, meus irmãos. Queridos, nós temos aqui o momento em que José, nós conhecemos aí, muitos irmãos já conhecem um pouco da história, ou pelo menos já ouviram falar da história de José. José, ele foi uma pessoa que ainda jovem foi separada pelo Senhor para cumprir uma grande missão. E essa missão aqui que nós percebemos que ao longo dessa trajetória que José viveu, aqui nós temos o desfecho, nós temos o resultado dessa missão que foi proposta para a vida de José. Quando nós pensamos então, irmãos, na trajetória que José viveu, nós podemos então observar que José, ele foi alguém que demonstrou, nos outros dois últimos estudos que nós mencionamos, que falamos sobre provação e também falamos sobre honestidade, José, ele foi alguém que apresentou esses princípios. José, ele foi alguém que abordou esses dois temas, e a gente quer aqui pensar com os irmãos nessa noite, a gente quer pensar aqui naquilo que José então viveu, e nós possamos observar esse resumo da história aqui que José viveu, para que nós possamos perceber a importância de passarmos pela provação e de sermos honestos diante da provação que vivemos ao longo da nossa vida, para que o resultado que Deus deseja trazer à nossa vida, ele possa se cumprir. Nós sabemos que Deus, ele não nos chamou simplesmente para vivermos nessa terra, o tempo passando e nós nascemos e nada acontece. Não, na verdade nós nascemos, viemos da parte de Deus e voltaremos para Deus, e temos um propósito em nossa vida.
E esse propósito, Deus vai cumprir esse propósito na nossa vida, como tem cumprido na vida dos seus servos, daqueles que ele tem chamado. E dessa forma, nós precisamos aprender a viver de forma a transpor, a transpassar esses obstáculos, a romper esses obstáculos, essas barreiras, essas provas, essas provações que a vida nos proporciona, em tudo mantendo a honestidade, os princípios, o caráter, a verdade. E José, ele então provou isso. E a gente quer aqui então, começar a pensar um pouquinho em tudo que José então viveu, de forma resumida, mas a gente quer aqui começar, e a gente percebe que a história de José ela começa a ser relatada em meio a provações. E para a gente começar, eu quero ler no capítulo 37 de Gênesis, versículo 3 e 4. Gênesis 37, versículo 3 e 4 diz: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Irmãos, nós percebemos aqui então que a história de José, ela começa a ser relatada em meio a um conflito familiar. Conflito familiar é sempre muito complicado. E dentro aqui dos versículos que nós acabamos de ler, nós percebemos então que havia uma grande rejeição dos irmãos de José em relação a ele. E quantas vezes, irmãos, essas provas em relação a questões familiares têm feito com que as pessoas elas vivam um contexto de vida de amargura, vivam um contexto de vida de ódio, um contexto de vida de total afastamento, total distância do centro da vontade do Senhor, porque esses sentimentos ruins, por causa de todas aquelas circunstâncias familiares, têm dominado o seu coração. Isso é uma provação muito grande que José viveu, que José passou e que muitas pessoas vivem até o dia de hoje. E essa provação, elas fazem e muitas vezes têm o intuito de fazer com que as pessoas vivam desse jeito, amarguradas, vivam desse jeito, que não consigam ver, não consigam perceber o agir de Deus, a maravilha de Deus, e as pessoas então deixam de receber da parte do Senhor tudo de bom que Deus tem para trazer às nossas vidas e principalmente as promessas de Deus para a nossa vida. Então, o primeiro contexto da história de José, aí a gente vai ver então conflito familiar e rejeição. Já no capítulo 30, ainda no 37, no versículo número 20, 37 e 20, a gente vê ainda José em uma outra provação, onde vai dizer: Vinde, pois, agora, matemo-lo, lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Aqui, irmãos, uma ameaça de morte. Eu não vou entrar aqui detalhadamente aqui no contexto, o que os levou aqui. Os irmãos que desejarem, leiam depois toda a história, leiam todos os capítulos aí do 37 até o capítulo de número 41, para que os irmãos possam compreender. Mas a gente quer ressaltar aqui os momentos de perseguição, os momentos de luta que José passou e também os momentos de profunda honestidade que ele manteve diante dessas circunstâncias, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor deseja falar a nós nessa noite. Então aqui, a primeira ameaça que ele viveu, então, foi o conflito familiar, e a segunda ameaça, no 37 e 20, uma ameaça de morte, onde os seus próprios irmãos tentaram contra a vida dele porque não gostavam dele, porque tinham ódio dele, porque ele era o filho preferido de Jacó. Ok? No capítulo 37, versículo 28, a palavra de Deus vai nos dizer o quê? E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata
aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Irmãos, após José, então, ele ter sido a sua vida ameaçada pelos seus próprios irmãos, isso já seria uma circunstância para que José agisse de uma forma, não sabemos nem como, mas dele guardar em seu coração ou cultivar em seu coração um ódio profundo, algo que pudesse realmente fazer com que ele jamais tivesse essa comunhão que ele sempre manteve com Deus. Isso o impediria, mas ele não deixou que esse sentimento, que essa ameaça de morte, que esse relacionamento com os seus irmãos interferisse no seu relacionamento com Deus. Ele foi honesto em todo o tempo para com Deus. Então a gente vai perceber que aí ele foi vendido como escravo, né? Vamos agora no capítulo 39, versículo 2. Vamos lá. Capítulo 39, versículo 2. José, então, aqui ele foi vendido, né, pelos seus irmãos, essa caravana de ismaelitas. E esses ismaelitas, ao chegar no Egito, venderam José para Potifar, que era, né, um general, um oficial de Faraó. Ok? Capítulo 39, versículo 2, a palavra de Deus vai nos dizer: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Interessante. Interessante que nesse versículo a gente percebe que José ele foi vendido à casa de Potifar. José ele confiou a conquistância de Potifar, que era um oficial de Faraó, de modo que essa confiança, né, era transparente entre Potifar e José, porque Potifar percebia que José era alguém diferente, José era alguém especial. E com base nesse versículo nós compreendemos que José era alguém diferente, não era murmurador, mentiroso, maldoso, não era. Não existiam esses sentimentos no coração de José. Existia em José algo que agradava ao Senhor. Existia no coração de José algo que Deus via, que Deus sondava, e que era a sua honestidade, a sua pureza, a sua simplicidade. Alguém que tinha um coração que Deus então olhava para ele e não via nenhuma condição para condená-lo. Muito pelo contrário, via condições, via no coração de José sentimentos suficientes para que Deus então o abençoasse sobremaneira. José era alguém, segundo o versículo que nós lemos, que recebeu a bênção do Senhor em meio a tudo que ele já havia passado, em tudo aquilo que ele já havia vivido. Razões que na vida de muitas pessoas fazem com que elas se afastem de Deus, passem a ser pessoas que cultivam em seus corações sentimentos ruins, que farão mal a ela própria, farão mal ao seu relacionamento para com Deus, fará mal para a sua vida espiritual, fará todo tipo de mal que nós possamos imaginar, se José ficasse cultivando sentimentos ruins. Mas não. Nós vemos então honestidade, né, em Jó. Vamos ver então agora o capítulo 37, do versículo 7 ao 9. Capítulo 39, tá bom, irmão? Capítulo 39, do verso 7 ao 9. Eu coloquei 37, mas é 39, do 7 ao 9. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Nós vemos aqui, irmãos, nesses dois versículos, um momento em que José ele pôde provar
um pouquinho da provação e através também dessa provação ele demonstrou a sua honestidade. José aqui ele foi colocado na casa de Potifar. Potifar colocou José como seu mordomo, administrando tudo dentro de sua casa. Era alguém que tinha plena liberdade na casa de Potifar. Porém, a mulher de Potifar pôs os olhos sobre José. E ao pôr os olhos sobre José, ela o desejou e ele passou por essa situação aqui onde ele venceu essa prova e além dele vencer essa provação, ele mostrou honestidade. Primeiro, para com o seu senhor, para com Potifar. Ele sabia que Potifar havia confiado tudo a ele, que ele podia administrar, que ele tinha toda a liberdade, mas ele sabia onde ele não podia tocar. Na esposa do seu senhor, jamais haveria de passar pela cabeça dele algo desse tipo. E a gente aqui percebe tamanha honestidade para com o seu senhor e tamanha honestidade para com Deus. José era alguém extremamente fiel ao Senhor. Esses sentimentos, irmãos, que estavam no coração de José, sempre fazia com que Deus olhasse para ele e pudesse o abençoar a cada dia mais. E a forma como nós lidamos com as circunstâncias da nossa vida, com os momentos, com os altos e baixos, com as provações, com os momentos difíceis, nos fará, diante de Deus, alguém que seja visto por ele como alguém digno de ser próspero em sua presença ou não. Aqui a palavra de Deus vai nos dizer que José era alguém que desfrutava dessa prosperidade do Senhor, mas por qual razão? Nós percebemos então, através da demonstração daquilo que ele vivia, aquilo que ele demonstrava diante do Senhor. E Deus ele pretende ver isso em nós. Deus ele pretende ver essa honestidade, Deus pretende ver essa forma de agir, essa forma de lidar, com o seu patrão, no seu emprego, no seu dia a dia, principalmente para com o seu Deus. Ele aqui ele vai citar como que ele poderia, o versículo de número 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ok? Um exemplo, Vamos ainda, um pouco mais adiante. Capítulo 39, versículo de número 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. A mulher de Potifar, irmãos, fez uma armação para que então José pudesse ser incriminado. Ela não gostou de toda aquela situação. Os irmãos depois leiam, tá? Leiam todo o contexto para que vocês possam compreender, Mas aquela armação fez com que Potifar lançasse José no cárcere. Mais uma provação. Mais um momento difícil na vida de José. Talvez José pensasse nessa situação em que ele chegou dentro da prisão agora, talvez ele pudesse pensar assim: já vivi o que eu vivi? Rejeição dos meus irmãos, ódio deles. Já vivi aquele momento em que eles tentaram contra a minha vida, me lançaram naquela cisterna, me venderam para a caravana dos ismaelitas, fui parar na casa de Potifar, fiquei bem, socialmente bem, e agora me vem essa cilada. E essa cilada me faz agora estar aqui dentro da prisão. Ele poderia aqui ter um coração murmurador, ele poderia estar aqui reclamando, ele poderia estar aqui questionando. Mais uma prova diante da vida de José. Mas a gente vai ver então, 39, versículo 21. Versículo seguinte diz, capítulo 39, versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Olha só, José foi mandado para a prisão e então a gente vê aqui que lá dentro da prisão, quando ele chega lá, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno. Vemos então nesse versículo, irmão, José era alguém diferente, que agradava ao Senhor, com todos os seus princípios, com todo aquilo que estava em seu coração, a sua honestidade, o seu desejo de não reclamar, de não murmurar, de não blasfemar,
de confiar no Deus que ele conhecia, no Deus que ele servia, no Deus que tinha dado experiências a ele, no Deus que havia dado livramentos a ele. Que coisa interessante. Então, José era alguém diferente, que agradava ao Senhor, e havia em José honestidade. E tudo isso que havia, essa honestidade que havia no coração e na vida de José, fazia que onde ele estivesse presente, Deus o fazia prosperar, ainda que fosse dentro da prisão. Se nós agirmos assim, meus irmãos, de sermos pessoas diferentes, de sermos pessoas que venhamos a trazer a luz de Jesus Cristo onde nós venhamos a estar, nós vamos ser pessoas prósperas, pessoas abençoadas, pessoas que vamos levar a presença de Deus conosco, ainda que seja dentro da prisão, ainda que seja num momento difícil, ainda que seja num momento onde nós teríamos tudo para estar desesperados, mas o desespero jamais tomará conta daqueles que são honestos na presença de Deus. Nós não vemos aqui em nenhum momento José se desesperando, muito pelo contrário. Nós vemos aqui em todo tempo José cumprindo o seu papel de honestidade para com Deus e para com todos aqueles que Deus estava colocando à sua volta durante esse período. Vamos agora para o capítulo 41, versículo 16. Capítulo 41, versículo 16. O que diz? Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Nós vemos aqui, irmãos, mais uma postura de honestidade diante José demonstrando diante de Faraó. Naquele momento em que José estava na prisão, Deus deu a oportunidade dele interpretar 2 sonhos. Para resumir a história, os irmãos depois leiam, mas ele teve a interpretação ali, interpretou 2 sonhos de 2 pessoas que estavam presas com ele. E chegou a Faraó, ao conhecimento de Faraó, de que na prisão havia um hebreu que tinha essa capacidade, dada por Deus, de poder interpretar esses sonhos. E Faraó, ele teve um sonho que deixou ele muito agitado, e ele então ficou sabendo que lá na cadeia, na prisão, havia esse hebreu. E ele mandou então trazer esse hebreu, para que esse hebreu então José pudesse interpretar o seu sonho. E aqui, nesse momento em que José se apresenta diante de Faraó, José ele demonstra essa honestidade em dizer: olha só, isso aqui que eu estou fazendo aqui agora, que eu estou vindo para fazer, é Deus, não sou eu. Ele não tinha aqui a desonestidade de agir para com Deus de uma forma que ele dissesse, bater no peito e dizer, igual muita gente fala, eu sou, eu faço, eu aconteço. Não, nós não faremos nada se não for pela misericórdia de Deus. Nós não faremos nada se Deus não nos deixar. Nós não faremos nada se Deus não nos capacitar. Nós não faremos nada se Deus não nos permitir. Era isso que José estava dizendo aqui. Era isso que ele tinha, esse reconhecimento. Era essa a compreensão de José. E isso sempre agradou ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos diante de circunstâncias da nossa vida onde Deus reprova as nossas atitudes, onde Deus reprova o nosso comportamento, porque nos colocamos muitas vezes em condição de soberba, e Deus não gosta disso, Deus não se agrada disso. A gente vai perceber aqui que José ele se colocou com profunda honestidade. Preste atenção, mais uma vez. Respondeu-lhe José, isso aqui é José falando a Faraó, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Ele poderia dizer, não, eu sou, eu faço, eu interpreto, eu posso dar a interpretação desse sonho que o Faraó teve, ele poderia fazer isso, mas não, ele sabia que isso vinha da parte de Deus. Bem, irmãos, para nós estarmos então aqui, chegando já à conclusão, eu queria que você fosse capítulo 41 para o versículo de número 37. Eu quero ler do 37 ao 44. Amém? 37 ao 44 e depois o versículo 46. Diz:
O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Versículo 46. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Meus irmãos, para nós concluirmos aqui, nós vemos aqui Deus honrando a José. Deus honra aos fiéis. Deus honra aos honestos. Deus honra aqueles que o temem. Deus honra aqueles que fogem da aparência do mal. Deus honra aqueles que buscam ao Senhor em todos os momentos da vida, seja no momento de aflição, seja no momento de alegria. Deus honra a todos aqueles que se colocam em total dependência do Senhor. Amém? A história de José, irmãos, é uma história longa, né? Existem aqui, né, diversas situações. Nós não teríamos tempo hábil aqui de poder explanar todo o contexto, porém creio que dentro da explanação que nós acabamos de fazer aqui, pelo menos deu para os irmãos compreenderem que José, ele foi alguém que passou por provações, por provas difíceis, de todo tipo de natureza, mas em nenhum momento ele abandonou os seus princípios, em nenhum momento ele deixou a sua honestidade para com Deus, a honestidade para com as pessoas que estavam à sua volta, né? E para nós estarmos aqui finalizando, né, o texto que nós aqui lemos no início, na abertura do nosso estudo, que foi lá em Gênesis 46, 28 ao 34, foi o momento do reencontro de José com seu pai, com a sua família, que foram trazidos para a terra do Egito, através de José, que era governador do Egito. Quando José começou a governar, segundo o texto, ele tinha 30 anos, ainda jovem, né? No momento em que ele saiu da casa do seu pai, ele era basicamente um adolescente entrando na juventude. E durante esse período ele teve essas experiências com o Senhor, experiências que marcaram a sua vida, experiências que não fizeram com que ele abandonasse o seu Deus e principalmente experiências que o capacitaram, experiências que o fizeram entender e compreender aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. E aqui então toda a família é levada para o Egito e a nação de Israel começa a se expandir, a crescer dentro da terra do Egito, né? Durante muitos anos depois se tornam o grande povo, a nação de Israel, né? Que ficou ali no Egito durante 400 anos e depois eles são tirados dali pela mão do libertador Moisés, mas aí já é uma outra história, um outro estudo. Que Deus possa nos ensinar, que Deus possa ensinar a você onde a nossa voz está chegando, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa perceber que a aflição que você está passando, o momento difícil que você está passando, você pode ser vitorioso no Senhor. Você pode passar por tudo isso triunfando, mas só vai ter triunfo se você estiver com Deus, dependente dele em todo o tempo.
Amém? Mantenha isso no seu coração. Mantenha essa chama no seu coração. E Deus te fará viver muitas coisas para a honra e para a glória do nome dele, como fez José assim, viver e vencer e poder ter os planos de Deus cumpridos em suas vidas. Deus tem plano para você. Deus tem plano para mim. Deus tem planos para nós. Deus ele vai cumprir os planos que ele tem para nós. Mas Deus ele conhece o meu coração. Deus ele conhece o seu. Deus conhece as nossas atitudes e o nosso comportamento. Por isso que a gente tem estudado um pouquinho isso. E eu acho que esse exemplo hoje aqui é um exemplo que demonstra de forma muito clara esses princípios. O princípio de passarmos pela prova, pela aprovação, e o princípio de mantermos sempre a honestidade em todo o tempo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Domingo estaremos aí então mais uma vez juntos com a Escola Bíblica Dominical e também com o culto da noite. Deus abençoe em nome de Jesus.